Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política. 11h58, Paulo Roberto está por aqui ao vivo. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo bem, Anchieta? Melhorou? Estou melhorando, né? Melhorando. Ainda não estou 100% não, longe disso, mas enfim. Pois bem, o importante é que está por aqui. Não vou passar para a Anchieta a receita que Robson pediu para passar. Eu sei que ele não vai fazer uso daquele medicamento do professor Uba com o limãozinho espremido. Não vai. Não consigo. Mas que é bom, mas não vou aconselhar para você. Você tem um bocado de especialista. Eu não vou aconselhar para você. Esse negócio aqui. Minha gente, não se fala em outra coisa nos últimos 2, 3 dias, a não ser em relação a essa história da taxação daquelas que Lula chamou de bugigangas que muitos brasileiros compram da China. Eu confesso a vocês que já fiz algumas compras dessas aí, e quem não fez, hein? Recebi tudo o que eu encomendei e comprei coisas que não encontrei no mercado local. Tentei comprar em Campina Grande, não encontrei. Aí procurei em sites da internet aí, São Paulo, Rio de Janeiro, nada. Achei na China, comprei e recebi numa boa. Lula está querendo melhorar os números aí em relação à popularidade, todos nós sabemos disso. Lula acha que deve pensar um pouco, fazer uma meditação, negociar, porque ele descobriu que quem mais compra esses produtos chineses baratinhos, de $50 para baixo, são os pobres. É a moça que quer usar uma marrafa no cabelo, e eu nem lembrava mais o que era marrafa. Você lembra, não? Então, agora que você falou, que eu lembrei. É uma tiara, um diadema, né? Lula disse, é a mocinha pobre, quer comprar uma blusinha, ver um negocinho bonitinho da China, uma maquiagenzinha, batom, ruge, ruge. Aí Lula parece que vai facilitar isso aí. Mas há sugestões, por exemplo, do governo permitir que alguém faça uma compra por semestre sem pagar imposto no CPF. Várias são as ideias. Vamos prestar atenção agora num trechinho dessa fala de Lula ontem lá em Brasília. Quem que compra essas coisas? São mulheres, a maioria, jovens, e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. Mas nós temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não pagam. São gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês para o exterior. E como é que você vai por ali, as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando discuti, eu falei pro Aldo, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. O presidente lá. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. É um dilema mesmo. É verdade. Agora, é bom dizer que, às vezes, o brasileiro compra isso, essas coisas, porque não encontra aqui. E aí não haveria concorrência com o comércio local. As associações comerciais, os dirigentes lojistas, eles acham que atrapalha, que tira emprego, que é uma concorrência desleal, mas é um assunto para o governo pensar. O presidente Lula tem uma agenda com muitos compromissos hoje, sexta-feira. Olha só, começou viajando para Araraquara, interior de São Paulo, onde o Edinho Silva, ex-ministro, amigo dele, aliás, Lula estava lá em Araraquara quando estourou aquele 8 de janeiro, você lembra, né? Chegou lá por volta de 9h05, 9h10, foi visitar uma escola, foi assinar a ordem de serviço de obras, visita a planta de produção de segunda geração do Parque de Bioenergia, lá mesmo em Araraquara. Às 3h30 da tarde, Lula tem também uma outra solenidade no mesmo local. 5h30 parte para São Paulo, onde deve chegar por volta de 18 horas, é um voo curtinho, e deve passar o final de semana em São Paulo, onde tem casa, onde tem residência. Mas enquanto Lula disse que vai pensar nessa história da isenção ou não da taxa federal, porque o ICMS, o brasileiro já paga em torno de 20%, mas aí essa taxa, a proposta pelo menos de taxação de um imposto federal seria de 60%. Então, se você comprasse um produto por R$100, 20 do Estado, 120, e botasse mais 60%, ia praticamente para 200, então praticamente dobraria de preço, ficaria inviável. Mas enquanto o Lula está pensando na política, na parte política da questão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está pensando na economia. Ele pensa diferente do presidente Lula, presta atenção. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial.
tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Teve um nome estrangeiro que um único remetente mandou 17 milhões de remessas para o Brasil. É a parte econômica. A Haddad está vendo a parte econômica. Agora, ele disse que houve durante 5 anos um esquecimento dessa história. Se referindo a quem? A Michel Temer e aos 4 anos do Jair Bolsonaro. E agora, se Lula disser, ei, Haddad, vem cá, não cobra não. Ele vai ter que obedecer, não vai? Sim. O chefe é Lula. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Minha gente, a situação lá no sul piora, voltou a chover forte. Áreas de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, que já estavam secas, voltaram a receber água. O mercado público do centro de Porto Alegre está com água no meio da canela, como disse agora há pouco um colega com quem eu falei. Em outras áreas, o bairro Menino Deus, por exemplo, tem lá uma galeteria muito legal que eu sempre que vou a Porto Alegre visito. Já está com água dando, como a gente diz aqui no Nordeste, nos peitos. Então a situação é muitíssimo complicada. Ontem o prefeito da capital gaúcha, o senhor Sebastião Melo, convocou uma entrevista coletiva suspendendo aulas de novo a partir de hoje, sexta-feira. E teve lá um trecho da fala do prefeito que pegou muito mal, porque ele também culpou parte da população pelo entupimento de galerias, e aí o povo não gosta. Mas a gente tem esse trecho da fala do prefeito da capital gaúcha quando ele suspendeu as aulas. Presta atenção. Então nós temos que tomar algumas decisões, depois a gente pode detalhar isso. A primeira decisão que tomei é que vou suspender as aulas aula municipal e também particulares. E até vi o Twitter do vice-governador, eu liguei para o vice-governador antes de entrar, dizendo que eu tomaria essa decisão, parece que eles também tomaram essa decisão. Tá? Então, da outra vez, eu tomei a decisão de suspender as aulas em outros momentos do município e recomendar ao privado que não fizesse. Mas quanto mais veículos nós tivermos na cidade, tá, transitando com essa chuvarada, então eu liguei também ao sindicato do Sinep e disse que tomaria essa decisão e quero pedir também a compreensão deles. Então, a suspensão das aulas do privado é somente, e também para a pública, somente sexta-feira. Quem tem final de semana, a chuva vai se amainando e volta uma certa normalidade. As escolas municipais, nós estamos suspendendo as aulas, mas vamos mantê-las abertas. Que situação, né? Muito ruim, Anchieta, muito ruim. São imagens de estarrecer. E a propósito ainda dessa situação toda, os bombeiros paraibanos que foram lá para Porto Alegre de carro, você lembram? Uma semana para chegar lá, aí passaram uma semana trabalhando e uma semana de volta. Chegaram aqui a Campinas. Olha o tempo que se perdeu. No avião eles podiam chegar lá em 5, 6 horas. Passaram 6 dias na estrada para ir, 6 dias para voltar. Coisas que não têm explicação, honesto e sinceramente. Mas eles estão de parabéns porque fizeram a sua parte, ajudaram, resgataram pessoas, animais, salvaram vidas. Inclusive enfim. participaram daquele resgate do cavalo Do cavalo no terceiro andar. Não foi do terceiro andar. Foi do terceiro Eu conversei andar? com o bombeiro, Foi, porque né? o cidadão estava lá com um cavalo, um animal, um equino, e a água começou a subir, ele levou o bicho para o primeiro andar, a água ele subiu para o segundo e para o terceiro. Você lembra? Aí não tinha água, não tinha condição de descer, os bombeiros resgataram, Sim. né? E guincharam. Foi. E os bombeiros daqui Operação muito participaram. difícil. Muito difícil, muito complicada. Pois bem, agora há pouco esteve reunido o Conselho da Petrobras. O Conselho é composto por 10 pessoas. A repercussão está na mídia toda, nós repercutimos aqui também, Anchieta, essa reunião. O Conselho da Petrobras se reúne para definir o nome de Magda Chambriard para a presidência. Aprovou, a mulher assinou agora há pouco o termo de posse, já é a nova presidente da Petrobras. Foi rapidinho, né? rapidinho. Quando o pessoal quer resolver, resolve. Você resolve não sabe? de jeito demais. Muito rápido. É a segunda mulher a presidir a Petrobras. A primeira foi Graça Foster, você lembra aquela carioca? Que, aliás, na época o pessoal riu muito porque teve um preso, acho que foi no interior de São Paulo, não lembro em que estado, que tentou fugir do presídio com uma máscara de Graça Foster. Ai, meu amigo,
Todo mundo conheceu, né? Paciência. Podia ter feito aqui, segundo o Reginaldo Bastos, uma máscara de Anitta, de Ludmilla, de Madonna. Aí ela fez uma máscara de Graça Forte. Aí a mulher estava todo dia na televisão, não teve jeito. Pois bem, outra notícia nacional que também chama a atenção é a situação do staff político do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, o vice dele, e o presidente da Assembleia foram julgados ontem no TRE do Rio de Janeiro. Escaparam fedendo 4-3. Tem essa repercussão também na mídia. Aí está Cláudio Castro, escapou da cassação no TRE do Rio. O colegiado analisou se houve desvios na CAPEG, que é uma instituição lá que faz concursos, e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem uma outra foto? Outro temos sim. Cláudio Castro fala em confiança na justiça e comemora a absolvição no TRE. Sabe o que foi que Cláudio fez, Anchieta e amigos? Ele e o pessoal dele? Presta atenção, não é invenção não. Isso está aí para quem quiser ver, é só ler o processo. Eles nomearam 46 mil pessoas, 26 numa instituição e 18 na outra. E isso não mudou o resultado da eleição? É o que estava sendo julgado ontem. Nomeou. Foi errado? Foi. É o EPB de lá. A UERJ é, o que para nós aqui é o EPB. Então você imagina uma nomeação de 46 mil pessoas. Segundo o processo, segundo os autos processuais, isso importou em quase 300 milhões de reais de pagamento de salário a esse povo. E quando em campanha eleitoral algum candidato nomeia cicrano, ele pede o voto do cicrano que foi nomeado e das outras 4 ou 5 pessoas da casa, né? Sim. Então o que se diz é que isso representou aí uns 180, 200 mil votos capazes de mudar o resultado de uma eleição. É um número muito significativo, né? É muita gente contratada. Viu? Agora, o julgamento de ontem, a pergunta que se fazia era assim, houve improbidade? Houve. Foi irregular o que eles fizeram? Não. Mas isso mudou o resultado da eleição? Aí o tribunal, por 4-3, achou que não. Só que a Procuradoria Eleitoral recorreu para o TSE, isso ainda vai para Brasília. Vai moer. E se eles fossem cassados, governador, vice e presidente da Assembleia, sabem quem assumiria o executivo do Rio de Janeiro? O presidente do Tribunal de Justiça, que teria um prazo para convocar eleições. O Rio de Janeiro continua lindo, mas continua cheio de rolo, cheio de confusão. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, arquivou aquela ação do PSDB que pedia a anulação da eleição de Adriano Galdino como presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba para o biênio 2025-2026. Está aí, ação arquivada no Supremo. O ministro arquiva a ação do PSDB contra a eleição de Galdino para esse biênio. Ainda tem uma possibilidade disso aí voltar à pauta, porque tem uma ação parecida que é oriunda do estado do Piauí, que também vai ser julgada, e se for julgada e tiver um resultado que é o que os daqui não esperam, pode ter repercussão geral e aí mudaria. Mas, por enquanto, Adriano Galdino já encomendou umas 5 galinhas de capoeira para amanhã, você vai comer as penosas aí com os amigos e está tranquilão. Pois bem, e no plano local, ontem nós mostramos aqui a senadora Daniela Ribeiro, eu até brinquei, disse, olha, a dama de vermelho, de lado do presidente Lula, é a senadora Daniela, porque ela foi a relatora daquela história do PES que Lula acabou sancionando. Na mesma oportunidade, a senadora Daniela Ribeiro convidou Lula para vir ao maior São João do mundo, e nós temos esse trecho aqui, Anchieta. Eu sou madrinha das quadrilhas juninas de Campina Grande, aliás, embaixadora, sou quadrilheira junina, já disse ao presidente que quero dançar com ele lá em Campina Grande, 30 dias de festa. 30 dias de festa. Eu disse, presidente, o convite, faço questão. São João de Campina Grande, essa é uma festa, São João da Paraíba, do Nordeste do Brasil. Se Lula vier, eu vou levar aquele presente para ele, porque o professor Uba já embalou, está tudo prontinho. Se vier para Lagoa Seca, para a casa de Nivaldo, vou lá na hora, vou entregar ao presidente Lula. Eu sei que ele vai gostar. Sim, não tenho dúvida. Eu sei que ele vai gostar. Agora, Daniela dançar com Lula, se Janja deixar, né? Ainda tem isso aí. Tem essa questão, né? Se Janja deixar. Pois bem, minha gente, e tem a nossa boca maldita de hoje, Anchieta, que vem da lavra do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre disse que sabe o que é sentir ameaça. Ele disse que desde que trabalhou em São Paulo, recebia ameaças do PCC. Essa fala foi durante o julgamento do senador Sérgio Moro no Tribunal Superior Eleitoral. E Alexandre falou isso aí e deu uma de advogado de defesa do senador Sérgio Moro. É a nossa boca maldita de hoje.
com todo o respeito ao que foi dito da tribuna, eu sei, como ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, esse período turbulento em que o país viveu, eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC, eu sei o que é ser ameaçado, você e sua família, de morte. Então, dizer que a segurança para o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro fazer campanha é um gasto de campanha, dizer que um carro blindado e segurança para que ele possa fazer, eu não diria nem com tranquilidade, porque isso não dá tranquilidade para você, mas dá tranquilidade para a sua família, para a sua mulher, para os seus filhos. Dizer que isso afeta o equilíbrio eleitoral. Quem vai votar numa pessoa porque ela chega de carro blindado? Quem vai votar numa pessoa porque ela precisa de segurança? Viu aí? Realmente. Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, na defesa aí do senador Sérgio Moro, nesse aspecto, porque ele sabe o que é se sentir ameaçado, e ele disse que andar num carro blindado não ia mudar o resultado da eleição de jeito nenhum, e que no caso de Sérgio Moro, isso não poderia ser considerado gasto de campanha, e sim uma proteção pessoal. Sim. Foi a nossa boca maldita de hoje, e como nós estamos numa sexta-feira, teremos o ponto a ponto, Sim. às 7h20 da noite, vereadora Jo Oliveira, do PCdoB, a única mulher negra da Câmara, aliás, a primeira vereadora negra eleita em Campina Grande, vai ser a nossa convidada de hoje, 7h20 hoje e amanhã, 12h30 no Replay. Isso mesmo. Tá bom, Paulo. Fique bom. Se quiser o remédio depois, a gente vai buscar ali. Ontem à noite eu até que tomei um bom, cabeça de galo. Pronto, antes da cabeça de galo, faz um bem, não tem mosquito que chegue perto de você. Uma suadeira maior do mundo. É verdade. Tá bom, Paulo. Até a gente. Chegou a hora de acompanhar outras novidades de Brasília com Napoleão.